nesse vídeo iremos falar sobre analisador de talhão. E agora vamos analisar dados de semeadura. Aqui eu selecionei uma semeadura de milho seco 2023, de uma fazenda que nós podemos mostrar os dados. E aí, quando eu selecionei milho seco, semeadura, eu selecionei a taxa aplicada, mas eu consigo visualizar mais camadas, como taxa-alvo, velocidade, variedades, equipamento, a data que foi feito esse plantio, produtividade, taxa de combustível em litros por hectare e a taxa de consumo do combustível em litros por hora, o CV do espaçamento, a qualidade da suspensão, a força descendente, a margem da roda, a elevação e a qualidade. Nesse caso, informações quando é plantado com ADB, por exemplo. Por isso que ele traz esses dados. Cada operação vai ter um tipo de dado, aqui quando a gente for em camada. Mas nesse caso, nós iremos em taxa aplicada. Então, aqui eu tenho um gráfico, né? Então, se eu selecionar a parte verde, eu vou saber que em 5% dessa área eu tive uma taxa de 68 mil sementes por hectare. Se eu selecionar aqui, ó, eu vou saber que 29% da área eu tive essa taxa que está aqui. Mas aí, nesse caso, você consegue analisar como um todo. Aqui embaixo eu tenho um resumo, né, do que foi, o que aconteceu nesse talhão. Então, eu consigo saber o nome do talhão, o início e o fim desse plantio. Eu consigo visualizar essas informações e analisar, porque aqui no analisador de trabalho de talhão, ele é mais visual, ele tem mapa, mas no analisar ele trabalha mais com números. Temos o totais de trabalho, né? Esse aqui são os dados agronômicos. Temos o desempenho da máquina, as variedades que foram plantadas, os equipamentos, né, que foram utilizados para fazer esse plantio. Conseguimos fazer a comparação, né, de duas operações. Então, eu quero selecionar para mim fazer a mesma comparação com o mesmo talhão, né? Vou colocar aqui milho semeadura. Vou selecionar isso aqui, mas vou selecionar a taxa-alvo. Então, por exemplo, eu coloquei aqui da safra 2023 e a safra 2022. Mas eu posso colocar também a taxa aplicada, né? Que aí eu vou comparar duas safras diferentes. Então, eu vou conseguir saber o que mudou de uma safra para outra. Como é que foi minha operação. E aí, consigo fazer análise desses dados mais detalhados. Tanto dados do desempenho da máquina, como os totais de trabalho, né? Aqui ele mostra mais detalhado do que lá naquela parte do resumo. E aí, eu consigo, né, fazer a sobreposição desses mapas, colocar um em cima do outro, né? Por exemplo, taxa aplicada de 2023 e taxa aplicada de 2022. Consigo colocar a taxa aplicada para saber o que teve de diferença. Tem a diferença que, por exemplo, eu coloquei duas operações, que foi 2023 e 2022. E aqui nesse último mapa ele me mostra a diferença que eu tive nesses talhões. Eu posso também compartilhar ou exportar esses dados, né? Eu consigo pegar esses dados de trabalho e fazer um relatório de campo com todas as informações que tem detalhada. Consigo compartilhar esses dados com os parceiros que eu tenho na minha organização, né? Lá na parte de equipe. Consigo também exportar esses dados direto para minha organização, lá dentro da aba de arquivos, né? Para mim conseguir baixar também, seria um atalho. E aí eu vou lá, compartilho esses dados e ele gera para mim, né? Eu vou criar relatório, ele gera para mim um PDF. Essa seria a parte de analisar na aba de semeadura.